Eu volto a conversar com a nossa analista de política lá em Brasília hoje, Larissa Rodrigues. Larissa, uma observação rápida. Chama a atenção como o presidente Lula não se envolveu muito, né, com a prisão de Jair Bolsonaro, não quis fazer grandes comentários ou grandes movimentos nessa direção, né? Naquela tentativa, né, Márcio, de dizer que foi uma decisão estritamente do Supremo Tribunal Federal, não caberia ao Palácio do Planalto nenhum comentário e que são coisas diferentes que agora vai seguir com a tentativa de negociação, seja via diplomática e econômica com os Estados Unidos sobre a questão desse tarifaço. Mas a gente escuta e vai atrás, obviamente, de quais são as preocupações dos bastidores do Planalto diante dessa prisão. E a principal preocupação nesse momento é o quanto isso pode refletir em 2026, que a gente sabe, ano eleitoral, e que é o que tudo indica, teremos o presidente Lula tentando a reeleição. Então, há essa expectativa na questão econômica, se de fato as pautas ficaram paradas no Congresso e, com isso, dificultar os caixas de 2026 e o quanto isso pode seguir refletindo também nessas negociações com os Estados Unidos, porque já há esse entendimento, desde ontem trouxemos isso aqui no Prime Time, de como já deve complicar esse respiro, digamos assim, que se teve na semana passada, com alguns produtos brasileiros ficando fora da lista e até uma expectativa de conversas entre representantes brasileiros e da Casa Branca. Sim, e até porque existe a pressão interna também para que, por exemplo, o Palácio do Planalto se posicione com mais força no debate tarifário. Por exemplo, essa é uma pressão que chega da bancada ruralista. Chega e, por exemplo, você falou por exemplo, eu acabei repetindo. Por exemplo, usou hoje a bancada ruralista uma espécie de arma que tinha de se reunir para discutir o assunto e deixou de reunir para discutir o tarifaço para que os seus membros comparecessem às manifestações que a gente está vendo acontecer ali no Congresso Nacional. Mas há, sim, uma expectativa de nova reunião entre a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a principal frente do Congresso Nacional, que junta todos esses ruralistas, pecuaristas, né? Esse movimento, em especial do Centro-Oeste brasileiro, para cobrar do governo federal. No primeiro momento, quando a gente teve há praticamente um mês atrás essa informação de que o tarifaço viria, a Frente Parlamentar de imediato disse que esse não era o melhor caminho, até se uniu ali num discurso de soberania. Mas com o passar do tempo, alguns itens até foram retirados da lista, mas seguem itens importantes da agropecuária, como, o café, a carne, né? Nessa lista de sobretaxação, há uma preocupação da Frente Ruralista que tende, nessa semana, a subir o tom, porque ainda não tivemos nenhum anúncio oficial por parte do Palácio do Planalto desse plano. Eles chamam de plano de contingência, a expectativa da criação de um fundo para ajudar na questão dessas empresas, não só com crédito, mas que o próprio mercado interno e o governo federal compre alguns produtos, mas amanhã teremos, ao que tudo indica, o início dessa sobretaxação. E por mais que se fale, estamos negociando, em alguns dias vamos anunciar todo esse plano, ainda não tem nada de oficial vindo nem do Ministério da Fazenda, nem do Ministério do Desenvolvimento do ministro Geraldo Alckmin, muito menos de forma oficial do Palácio do Planalto. Eu, por exemplo, tento sempre conversar ali no Ministério da Fazenda, Márcio, e poucas informações estão circulando. E a imagem que a gente tem, de acordo com algumas fontes, é que está tendo bateção de cabeça. Isso significa que o próprio Ministério da Fazenda, junto com os outros, né, ministérios, com o governo como um todo, está encontrando dificuldades na construção desse plano. Dificuldades financeiras, a gente sabe do problema da meta fiscal, né, do caixa do governo, mas também dificuldades práticas, porque o tempo é curto e por mais que se estude novos mercados, isso pode demorar a ajudar esse setor e deve, sim, infelizmente, prejudicar na manutenção, né, das vagas do mercado de trabalho, Márcio.